Você está ouvindo o Rastro do Crime, o canal que mergulha nas histórias mais sombrias e intrigantes do mundo real. Se você gosta desse tipo de investigação profunda, já aproveita agora para se inscrever e deixar o seu like. Isso ajuda muito a manter nossa produção viva e a trazer cada vez mais casos inéditos para você. Hoje, vamos até as ruas frias e nebulosas da Londres vitoriana, palco de um dos crimes mais famosos e misteriosos da história. Um assassino que nunca foi capturado. Um nome que ecoa até hoje. Jack, o Estripador. Londres, final do século XIX. A Revolução Industrial transformava a capital inglesa em um centro pulsante de riqueza e modernidade. Trilhos de ferro, fábricas, fumaça, mansões imponentes e uma classe média em ascensão moldavam a paisagem urbana. Mas por trás dessa fachada de progresso, existia um abismo social profundo. No leste da cidade, especialmente no bairro de Whitechapel, acumulavam-se milhares de imigrantes, trabalhadores explorados, alcoólatras, prostitutas e pessoas sem teto. As ruas eram estreitas, mal iluminadas, cobertas de lama e lixo. O cheiro de esgoto impregnava o ar. Pubs lotados, pensões insalubres e becos escuros eram a realidade cotidiana. Era ali, nesse cenário de miséria e invisibilidade, que um dos assassinos mais enigmáticos da história deixaria sua marca. Na madrugada de 31 de agosto de 1888, o corpo de Mary Ann Nichols foi encontrado em uma rua de Whitechapel. Ela tinha 43 anos, era mãe de 5 filhos, mas havia sido abandonada pela família e sobrevivia como prostituta. Seu corpo apresentava cortes profundos na garganta e mutilações no abdômen. O crime chocou, mas, em um bairro já acostumado com violência, poderia ter sido apenas mais um entre tantos. No entanto, poucos dias depois, o destino cruel se repetiu. Annie Chapman, outra mulher vivendo à margem, foi encontrada com o corpo brutalmente dilacerado. 2 crimes em menos de 15 dias, ambos com extrema crueldade. A cidade começava a perceber que não se tratava de violência comum. Um padrão estava em construção. As autoridades londrinas entraram em estado de alerta. Patrulhas foram reforçadas, detetives destacados para o leste da cidade. Mas os esforços se mostraram insuficientes. Em 30 de setembro, o assassino dobrou a aposta. 2 mulheres mortas na mesma madrugada. Elizabeth Stride foi encontrada com a garganta cortada, mas sem mutilações. Alguns acreditam que Jack foi interrompido antes de completar o ritual. Pouco depois, Catherine Eddowes foi assassinada com ferocidade ainda maior. Seus órgãos internos foram removidos com precisão, sugerindo que o criminoso tinha algum conhecimento anatômico. Na pressa da fuga, ele deixou para trás um pedaço ensanguentado do avental da vítima. Encontrado próximo a um muro onde alguém escreveu uma estranha frase com giz. Os judeus não são os homens a serem culpados por nada. Seria uma mensagem do assassino ou apenas uma coincidência? Até hoje não há resposta. O ápice da brutalidade viria em novembro, com Mary Jane Kelly. Diferente das demais, ela não foi morta na rua, mas em seu quarto, em uma pensão miserável. Seu corpo estava irreconhecível, mutilado até o limite do imaginável. Para muitos investigadores, foi o último crime canônico do Estripador. Após essa noite, os assassinatos cessaram. O monstro parecia ter desaparecido tão misteriosamente quanto surgira. Durante todo esse período, a polícia enfrentou uma guerra em 2 frentes, contra o assassino e contra a opinião pública. A imprensa explorava cada detalhe, vendendo manchetes sangrentas que se espalhavam como pólvora. A cada crime, multidões se aglomeravam em torno das cenas, destruindo evidências. Mais de 200 suspeitos foram investigados. Médicos, açougueiros, estrangeiros, loucos, aristocratas e até membros da família real entraram na lista. A Scotland Yard recebia centenas de cartas, muitas assinadas pelo próprio Jack. Algumas eram claramente falsas, obra de jornalistas em busca de escândalo. Mas outras continham detalhes perturbadores que apenas o verdadeiro assassino poderia saber. A confusão só aumentava. Erros graves foram cometidos. As cenas do crime não eram isoladas. Policiais rivais escondiam informações uns dos outros. Testemunhas importantes não foram ouvidas a tempo. E no rastro desses equívocos, Jack permanecia inalcançável.
Parecia um fantasma que surgia e sumia nas sombras de Whitechapel. Com o passar das décadas, estudiosos da criminologia tentaram entender quem poderia ser o homem por trás dos crimes. O perfil psicológico indicava alguém entre 30 e 40 anos, provavelmente solitário, possivelmente com distúrbios mentais. Os cortes precisos sugeriam prática com facas, talvez um cirurgião, um açougueiro ou até um barbeiro. Entre os principais suspeitos, o nome de Aaron Kosminski ganhou destaque. Imigrante polonês, barbeiro, sofria de surtos psicóticos e tinha histórico de violência contra mulheres. Internado em um asilo anos depois, Kosminski morreu em 1919. Mas, na época, nunca houve provas suficientes para incriminá-lo. Outros nomes circularam, como o médico Montague John Dreett, o artista Walter Sickert e até membros da aristocracia. Cada teoria tinha seus defensores apaixonados, mas a ausência de provas concretas transformou Jack em uma lenda aberta a interpretações. O mito crescia. Com o passar do tempo, os assassinatos deixaram de ser apenas crimes não resolvidos e se tornaram um espelho das falhas de uma sociedade. As vítimas eram mulheres pobres, alcoólatras, prostitutas, pessoas invisíveis para a elite vitoriana. Talvez por isso o caso nunca tenha sido tratado com a urgência necessária. Jack não atacava damas da alta sociedade, mas mulheres que viviam à margem. A indiferença institucional também alimentou o mito. Mais de um século depois, a ciência trouxe uma nova pista que reacendeu o caso. Um chale, supostamente encontrado ao lado do corpo de Catherine Eddowes, foi submetido a análises modernas de DNA. O tecido apresentava manchas de sangue e de fluidos biológicos. Os testes identificaram 2 perfis, um correspondente a descendentes da própria vítima e outro ligado a descendentes de Aaron Kosminski. Pela primeira vez, a ciência parecia oferecer um elo direto entre um suspeito histórico e o crime. A notícia gerou impacto mundial. Para muitos estava resolvido. Kosminski era Jack, o estripador. Mas a revelação trouxe também polêmica. Especialistas contestaram a procedência do chale, lembrando que ele passou por várias mãos ao longo de 130 anos. Questionaram a possibilidade de contaminação e destacaram que o DNA mitocondrial não é único. Pode identificar famílias inteiras, mas não um indivíduo específico. Além disso, os resultados não foram replicados por outros laboratórios de forma independente. A controvérsia permanece. Mesmo assim, para descendentes de vítimas e parte da opinião pública, a descoberta trouxe um tipo de alívio. O assassino, ainda que morto há mais de um século, finalmente teria um nome definitivo. Para outros, não passa de mais uma teoria, entre tantas que surgiram. O caso continua sem um ponto final incontestável. Jack, o estripador, permanece como um símbolo, um lembrete das falhas da justiça, da força da mídia e da capacidade humana para a crueldade. Mas também um exemplo de como a ciência pode tentar corrigir os erros do passado, mesmo diante de séculos de distância. Sua sombra ainda paira sobre Whitechapel, hoje transformado em atração turística, onde visitantes percorrem ruas estreitas em busca do fantasma que nunca foi capturado. Se você gostou dessa investigação do rastro do crime, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. E se quiser se aprofundar ainda mais nesse universo de mentes sombrias e crimes que marcaram a história, confira nosso livro especial sobre serial killers, que reúne os casos mais impactantes já registrados, com detalhes inéditos. O link está na descrição.